irmão, tá? Vamos começar então. Boa noite mais uma vez a todos. Todos bem-vindos. Sempre um prazer a gente estar aqui. Essa é a nossa segunda casa. Eu costumo dizer que aqui é um umbral, né? A gente fala do umbral do lado de lá, mas a crosta terrestre também é umbral, né? Só que no umbral tem as colônias de socorro espiritual, tem os postos avançados de socorro. A nossa casa, né, está no umbral, mas é um posto de socorro avançado. Então, quando a gente está aqui, a gente está protegido, está amparado, né? O problema é lá fora, é a luta lá fora do dia a dia. Eu escolhi esse tema em função do Natal que está se aproximando, mas nós não vamos falar bem do Natal, né? A gente vai fazer uma analogia entre o Espiritismo e a mensagem de Jesus. Então, o Espiritismo não é uma religião, né? Não é apenas uma religião, né? O Espiritismo ele tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, né? Religião, graças a nós brasileiros, porque na sua origem ele era ciência e filosofia, mas graças a nós, o advento, principalmente com a chegada de Chico Xavier, se consolidou como uma religião para todos nós. Ciência, filosofia e religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Está nesse livrinho aí, Fonte de Paz, Palavras de Emmanuel, pelas mãos sagradas de Chico Xavier. Bom, no aspecto religioso, o Espiritismo ele se baseia nos ensinos morais do Cristo, né? E pronto, mais nada. Isso é muito importante. Qual é o ensino moral máximo do Cristo? O ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aliás, daqui a pouquinho vou pegar o gancho da leitura que a Cida Pérez fez, né? Bom, a base da doutrina é a caridade, ninguém discute isso, na sua expressão mais abrangente, né? Não só a caridade material, mas a caridade como um todo. O simples sorriso é um ato de caridade, né? O simples olhar é um ato de caridade. Kardec, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, que contém somente os ensinos morais do Cristo e os comentários dos Espíritos superiores. Nós não vemos Kardec procurar fuçar, né, outros aspectos do Evangelho, ou buscar mesmo no Velho Testamento, ou nos Atos dos Apóstolos. Não, Kardec se fundamenta na mensagem moral do Cristo. Ele não se preocupou em anexar o conteúdo da Bíblia, a doutrina que estava organizando. Contudo, muitos espíritas confundem o Evangelho segundo o Espiritismo com a Bíblia. Nós vamos ver por quê. Vocês vejam, por exemplo, nós temos aí o Chico, a série do Emmanuel, né, aquela série do Pão Nosso, que é muito linda, né? Ali nós vamos encontrar trechos do Evangelho, né? Como Kardec fez, né, pegando trechos do Evangelho e comentando, ou até trechos dos Atos dos Apóstolos. Mas em nenhum momento Emmanuel ou outro espírito de sua envergadura, né, busca informações ou citações do Velho Testamento. Prestem atenção se vocês não acham. Nem mesmo lá nos Cânticos de Davi, né, não. Os espíritos vão buscar lá essas informações, mas esses espíritos não trazem isso. Bom, a Bíblia, ela não é o livro mais antigo. Em 3.000 a.C., na Suméria, naquelas plaquinhas de madeira, né, já tinha indícios de ensinamentos religiosos, inclusive contendo algumas coisas que estão nos 10 mandamentos. Olha que interessante. Bom, 2.500 a.C., temos os hieróglifos das pirâmides, né? A linguagem dos egípcios. 2.100, o Código de Hammurabi, que é um código famoso, né?
em torno de 1200, o I Ching, né, o taoísmo chinês, e finalmente em torno de 1600, os primeiros pergaminhos da Bíblia, né, escritos em ouro, né, que foram obtidos através da tradição oral e passando. Então a Bíblia não é o livro. E lembrar que a Bíblia, né, quando os judeus viveram em cativeiro na Babilônia, viveram em cativeiro no Egito durante muitos séculos, eles trouxeram muitas informações para a Bíblia, né? Então não é deles. Por exemplo, o dilúvio não é uma narrativa judaica. O dilúvio é narrado inclusive na Índia, é narrado, por exemplo, nesse livro da Suméria. Eles já falam no dilúvio muito antes de se escrever a Bíblia. Provavelmente então aconteceu um fenômeno, né? Bom, a Bíblia era de 37 livros no Velho Testamento. O Torá, né, a Torá, que eles falam, né, que é a lei, né? A Torá é a lei de Moisés. Tem o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Nesse Deuteronômio que está lá proibindo a evocação dos mortos, né? Os nossos irmãos evangélicos pegam o nosso pé porque a gente evoca os mortos, né? Está lá proibindo. E no Novo Testamento nós temos 27 livros, incluindo os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, né, que são muitos, e finalmente o Apocalipse, livro profético de João. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias e nem aceitam o Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia para eles termina alguns cerca de 50 anos antes de Cristo com o último profeta. Então eles simplesmente ignoram Jesus. Interessante é que os islâmicos reconhecem Jesus como o primeiro profeta abaixo de Maomé e veneram Jesus, chamam ele de Santo Issa. Quem assistiu aquela série Messiah da Netflix vai ver lá que aparece, é uma série bonita, viu? Assistam, Messiah, se escreve Messiah com H no fim, né? É uma série tão polêmica que ela desagradou americanos, judeus, muçulmanos, desagradou todo mundo. Então é boa, vale a pena, porque desagradou todo mundo, né? E lá aparece um camarada que ele não fala que é Jesus, mas ele faz milagres, ele busca a paz, e ele não tem problema com todo mundo, simplesmente porque ele propõe a paz, né? E como ele faz milagres e propõe a paz, né? Aí os muçulmanos chamam ele de Santo Issa, mas ele é preso pela CIA, preso pelo Mossad, os muçulmanos sacam pedra nele, enfim, ele descontenta todo mundo, né? Aliás, Jesus também, na sua época, descontentou a maioria, né? Bom, então vejo que interessante, né? A gente está vendo essa polêmica agora, né? Esse conflito de Israel com Hamas, e um amigo meu mandou um áudio, né? De um palestrante escrito, não vou citar o nome a respeito, onde ele fala que é um conflito religioso. Não é um conflito religioso, né? Porque não é judeu brigando com um muçulmano. Em Jerusalém tem 2% de cristãos. Dá para contar nos dedos. Ali em Jerusalém, metade é judeu e metade é muçulmano. Mas a briga não é entre judeu e muçulmano, a briga é por poder de terra. Ponto. Né? Não tem mais nada disso. Né? A pessoa fica colocando religião no meio, né? Sem necessidade nenhuma. Bom, como é que essa juntada então, esse Velho e Novo Testamento? Foi lá no ano 1442, num chamado Concílio de Florença, né, Firenze, na Itália. A Igreja Católica anexa os textos do Velho Testamento aos textos cristãos, formando a chamada Bíblia Sagrada. E deduzimos daí que o cristianismo é uma sequência do judaísmo. Na minha opinião, infelizmente, porque poderíamos continuar estudando o judaísmo sem tanto apego, né, sem ser uma continuidade, né? Afinal de contas, a gente não vê em nenhum momento, né, Jesus propor que a doutrina que ele está começando, que está propondo, seria uma sequência, vamos dizer, do judaísmo. Vamos ver isso na frente. Bom, os discípulos, eles eram judeus, claro, né, seguiam a Torá. Quando Jesus encontra eles, porém, eles eram os caras mais abertos, porque eles já eram essênios. Eles eram discípulos, a maioria de João Batista, né, alguns deles, e eles eram essênios, então eles não estavam ligados à ortodoxia
da religião judaica, né? Bom, já Paulo, ele rompe com o judaísmo. Paulo era um doutor da lei, né? E ele rompe, quando ele se converte lá no caminho de Damasco, ele rompe literalmente com o judaísmo. Tanto é que um dos primeiros atos que ele faz é quando ele encontra os discípulos, né? Ainda alguns anos após a morte de Jesus, ainda pregando ali nas imediações de Jerusalém, e os discípulos obrigando que os novos cristãos fossem circuncisados, né? Está lá no Atos dos Apóstolos. E Paulo condena, falou: não, peraí, isso aí é um ato, é um procedimento judaico. Os cristãos não têm que ser circuncidados. E Paulo rompe. E Paulo é o primeiro que sai da Judéia para levar a mensagem da Boa Nova, né, para muitos lugares do mundo. E em seguida, os discípulos, ele convence, né, pela carisma dele, ele convence os outros a fazer o mesmo. E quantos discípulos ficaram em Jerusalém ou na Judéia? Todos morreram pregando em terras estrangeiras, pregando para os gentios. Os judeus não se converteram ao cristianismo, né? Talvez alguns, né, os mais humildes, né, aqueles que Jesus pregava mais, como toda a sociedade, né? Então, Paulo vai encontrar eco em Roma, João vai encontrar eco lá na Grécia, na ilha de Patmos, né? Tadeu vai encontrar eco na Índia, São Judas Tadeu, né? Vai encontrar eco na Índia. Nenhum deles, todos são martirizados, com exceção de João, todos morrem, né, pelo martírio, mas levando a mensagem aos chamados gentios, aos chamados pagãos. Bom, é por isso que eu coloquei aí que santo de casa não faz milagre, né? Está provado. Acho que esse título aí surgiu desse momento aí, né? 2000 anos atrás. Bom, os primeiros séculos, né, muita luta, né? A mediunidade tem um papel importantíssimo na sedimentação, né, para que os discípulos convertessem as pessoas de outras religiões, né? Os chamados deuses pagãos, né? Que também tinha mediunidade, né? Os romanos praticavam mediunidade, os gregos praticavam mediunidade, né? Mas eles não curavam. Os discípulos de Jesus curavam, faziam os cegos verem, os coxos andarem, né? E isso convertia as pessoas, né? Isso convertia as pessoas. Bom, o início do cristianismo, aí essa mediunidade declina e começa o poder, né? E aonde tem poder, os bons espíritos saem fora. Bom, Jesus veio cumprir a lei. E que lei do Velho Testamento? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Ok. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Bom, nós temos um bocado de imagem aqui, ó. Tem muito espírita que acha que a gente não pode ter nenhuma imagem homenageando os patrões, né? Por causa disso daí, desse segundo mandamento aí, né? Bom, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te no dia de sábado para o santificar. Bom, hoje seria o domingo, né? Porque o sábado, o sabá, né, era um dia que os judeus não podiam fazer nada, nem cozinhar, absolutamente nada. Os judeus ortodoxos são assim até hoje. Eles têm inclusive um número de passos que eles podem dar no sábado, né? Também não pode nem vender, eles fecham os negócios deles, eles não podem fazer absolutamente nada. E é uma lei interessante que quando Moisés recebe isso aí, né, o povo da época trabalhava direto. Então era importante ter um dia de repouso para exaustão, né, para recuperação do corpo físico. Essa é a lei, né? Então essa mensagem, esse espírito que ditou isso para Moisés, claro que não foi Deus, né? Foi o espírito que ditou isso aí, ou que escreveu na pedra diretamente. O objetivo era isso daí. Bom, quinto, honrar pai e mãe, legal. O sexto, não matarás, bem. Não adulterarás, a metade da humanidade já está condenada, hein? Não furtarás, então a outra metade também já está condenada. E não dirás falso testemunho, Deus. Como é que a gente foge de todos esses, né?
esses erros aí. E finalmente, não cobiçarás aí, no caso, né, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o jumento, a casa, etc. Bom, são leis muito antigas, né? Então, tem 3.200 anos essas leis aí, né? E na verdade, apesar da leitura que a Cida fez, né? Jesus fala, né? O mais importante daquela leitura é, olha, seguirás os mandamentos, né? Fala para o jovem rico, né? Quem chegou agora, né? O jovem rico fala para Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para merecer o reino dos céus? Ele falou, olha, pratica os mandamentos da lei, né? Da lei da Torá, da lei de Moisés. Você não honra teu pai, não matarás. Jesus repete isso, né? Ele fala, não, mas tudo isso eu já pratico. Então, assim, ele era uma pessoa que buscava a pureza, né, em si. Aí Jesus falou, então agora só falta mais uma. Vai lá, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. Isso aí não está mais nas 10 leis de Moisés. Essa já é a lei do Cristo. Percebe? Então, ele veio reformar completamente. Ele não veio cumprir essa lei. Né? Por que ele não veio cumprir essa lei? Vamos lá, episódio da mulher adúltera. O que a lei de Moisés mandava fazer com a mulher adúltera? Apedrejar até a morte. E Jesus faz o quê? Não precisa dizer, né? Aliás, ele fala mais, vai, não peques mais, porque nem eu te condeno. Né? Ou seja, bom, as curas do sábado, meu Deus, sábado não podia fazer nada. E Jesus curava no sábado. Não só curava, né? Ele caminhava no sábado, ele fazia tudo que tinha que fazer. Né? Não perdia tempo, não. Né? Tinha pouco tempo, não podia perder. Pregação aos gentios, não podia pregar aos gentios. Gentios, os samaritanos, os campos samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos. A gente tinha a Galiléia no norte, a Samaria no meio e a Judéia no sul. Né? Os judeus, eles não conversavam com os samaritanos. Não permitiam que os samaritanos viessem ao templo de Jerusalém. Né? Os samaritanos eram a terceira classe para eles. Né? E Jesus ia a Samaria, curava, pregava, né? Tem aquele episódio lá do tanque de Siloé, né? Que ele pede água. Ela fala, como o senhor, um judeu, um rabi, vem se dirigir a palavra para mim, para uma mulher samaritana ainda. Né? Ele fazia isso. Né? E então, e a lei do talião, né? A lei do talião, a lei de Moisés, né? Ele mudou completamente. Vamos lá. Onde ele mais ensinava? Ele ensinava em algumas sinagogas, né? Tem lá nos evangelhos que ele ensinava, mas ele gostava mesmo de ensinar em praça pública, né? Ao ar livre, até porque o pessoal que procurava ele era muita gente, não caberia nas sinagogas, né? Então ele gostava mesmo era da natureza. Quem era o seu público-alvo? Eram os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conheciam a chamada Torá. Era o povo ignorante, né? Entre o povo ignorante, né? Pobres e ricos, malfeitores, bandidos, prostitutas, né? Ele veio para esse povo. Né? Bom, ele não fazia distinção entre um e outro, né? Ele tanto ia na casa do mais humilde como ia numa mansão que alguém o convidava. Como ele se relacionava com os sacerdotes? Ele se relacionava de forma crítica. Né? Ele não permitia, né? Ele chamava os fariseus de sepulcros caiados, né? Porque deviam ser muito elegantes, todos de linho branco, né? E ele falava, né? Sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Essa é que ele usava. E quais rituais judaicos ele praticava? Nem o de lavar as mãos, que os judeus têm o costume que antes da refeição, eles têm um ritual de lavar as mãos. Jesus chegava, dava uma lavadinha lá, sempre lavava naquela época, né? E eles comem com a mão mesmo, então não tinha nada disso. Bom, as parábolas de Jesus não são uma herança do povo judeu. As parábolas de Jesus são uma técnica budista. Então, ele provavelmente, né, tem muitos pesquisadores que falam que ele esteve na Índia, né, nesse espaço de 12 aos 36 anos. Ele esteve na Índia e ele teria aprendido essa técnica de parábolas lá na Índia ou no Tibete, naquela região lá.
O tratamento com as mulheres. Eu sempre falo, só 2 avatares admitiam as mulheres no círculo mais íntimo. Olha que interessante. Um deles foi Sócrates e o outro foi Jesus. Nenhum dos outros grandes avatares aceitava mulheres no seu círculo. E Jesus, né, convivia, né, muito bem. Aquele episódio da Maria e da Marta, né, que uma está muito preocupada em cozinhar e tal, né, ele fala, olha, vem cá, chama a outra, vem a ouvir, porque o que você tem para ensinar é muito mais do que você tem para comer. Sua relação com os essênios, ele respeitava muito os essênios, né, na verdade, era o João Batista, que era o maior essênio da época, era primo carnal dele, e os primeiros discípulos já vieram preparados por João Batista, né, com alguns ensinamentos essênios. E o seu maior discurso está registrado em tempo real lá por Mateus. Mateus que na série The Chosen, né, alguns de vocês devem estar vendo, vocês estão vendo as 3 temporadas, né, que uma temporada está na Netflix, as outras 2 estão no The Chosen TV, tem que baixar o aplicativo. Acho que na 3ª temporada tem o Sermão da Montanha, e é muito bonito a forma como o Mateus registra, é emocionante, né? Jesus falando no monte, né? E aquela multidão, né? É muito bacana, é uma série fantástica para quem não conhece muito dos evangelhos, e para quem estuda os evangelhos, mais fantástica ainda, porque vai ver que os produtores, eles tiveram muito carinho na produção da série. É muito legal, então recomendado. Lá, inclusive, na série, Mateus parece como um autista. Olha que interessante, né? Ele age como um autista. Talvez tenha sido mesmo, né? E ele foi o único que ele registrou o Sermão da Montanha em tempo real. Jesus falando e ele lá, né, escrevendo. Olha que legal. Foi em tempo real. Se tivesse gravador, eu teria gravado. Bom, o Espiritismo é uma religião cristã num aspecto muito abrangente, pois inclui o essencial de outras religiões da antiguidade, como o budismo e o brahmanismo. Vamos lá. Reencarnação é do cristianismo? Da religião cristã? É do brahmanismo e do budismo. Livre-arbítrio está lá na religião cristã, é isso? Aonde? Zoroastro, no livro Zen de Avesta, o grande iniciado da Pérsia. Além da prática da mediunidade, presente em todas as chamadas religiões pagãs, porque realmente, na época, do Egito à Grécia, à Índia, aos celtas, lá no norte, os druidas, todo mundo praticava a mediunidade, né? E não era a mediunidade de batuque, não, né? Era a mediunidade com espíritos elevados, né? Como lá os druidas faziam, né? Os próprios gregos, tinham espíritos realmente sérios nesses trabalhos. Bom, ser cristão não significa seguir as doutrinas estabelecidas pelas diversas vertentes das religiões cristãs. Ser cristão é seguir o Cristo, fazendo o que ele ensinava e exemplificava. Ser cristão está acima de qualquer religião formal. Então, nós somos cristãos, né? Mas nós não somos cristãos porque nós seguimos algum dogma do cristianismo, porque nós nos espelhamos no Cristo, né? Tanto é que o Espiritismo não é considerado uma religião cristã pelo último concílio que teve na época do Bento XVI, fizeram um concílio, né, e tal, e o Espiritismo não é considerado religião cristã, certo? Eles lá fizeram essa classificação. Bom, e não tem problema nenhum para nós, se eles consideram ou não. O que importa é o que nós temos aqui dentro. Nós estudamos e nós procuramos praticar o ensinamento do Cristo. Porém, nós também reconhecemos, né, outros avatares, né? No Brasil, os antigos católicos e protestantes trouxeram para dentro da doutrina espírita os conceitos seculares das suas religiões, né? Os primeiros espíritas vieram do catolicismo e do protestantismo. A Bíblia ganha um destaque no aspecto religioso da doutrina, se misturando com a mensagem do Evangelho. Surge o termo espírita cristão, que eu acho desnecessário.
que espírita é espírita, né? Kardec não fala isso, né? Mas o Chico falava, então vamos respeitar isso aí, mas espírita cristão, né, sem se ligar aos dogmas do cristianismo, espírita cristão com a mente aberta, vendo Cristo como um avatar, né? Não, como bom. E também a questão das 3 revelações, muito polêmica no Espiritismo. Não, porque o Espiritismo é a 3ª revelação. A primeira foi Moisés trouxe a justiça. A segunda, Jesus trouxe o amor. E o Espiritismo trouxe a verdade. Bom, eu vou ter 3 interrogações ali para Moisés e justiça. Qual é a justiça de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Era a justiça necessária para a época que ele vivia. É essa a justiça do Cristo? O que o Cristo nos fala? Quando alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém entrar na sua casa e matar sua esposa, oferece a vida também. É isso aí na linguagem de hoje, certo? Nós não estamos preparados para essa mensagem do Cristo, né? Nós ainda seguimos o olho por olho, dente por dente. Se ele fez um mal, você tem que pagar pelo mal, né? Mas, então, Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Muito pouco, talvez algumas profecias, né, dos grandes profetas de Israel, tivemos grandes profetas, né? Jeremias, Isaías, mas necessariamente, né, a lei de Moisés é uma lei disciplinar. Até o Deus de Moisés é um Deus que castiga. Jesus traz um outro Deus, né? E finalmente o Espiritismo, Jesus, o amor não temos nem o que questionar, é isso mesmo, é o amor que desceu à terra. Agora o Espiritismo verdade, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente se fecha dentro de uma doutrina e a gente acha que o Espiritismo é melhor que as outras religiões, né? O Espiritismo não veio competir com outras religiões. O Espiritismo veio trazer uma síntese das grandes religiões do passado, né? E nos ensinar um caminho, mas nós temos que respeitar todas as religiões. Bom, os grandes iniciados, Moisés foi um grande legislador, um grande iniciado, mas ele está abaixo dos outros grandes iniciados, como Hermes, no Egito, Sócrates, na Grécia, Buda, na Índia, Krishna, na Índia, e Lao Tse, na China, para citar alguns. Por que eu digo? Porque todos esses aqui que eu estou citando, e muitos outros, eles falavam em amor e paz, em mensagens muito puras. Moisés fala com rigor que era necessário para a época, né? Outra coisa, eles falam, todos eles falam para a humanidade. Moisés fala para o povo judeu, povo escolhido. Olha que interessante, né? Enquanto eles aqui, Krishna fala para a humanidade, e não fala para os hindus. Vamos lá? Bhagavad Gita, livrinho pequeno, né? Conta a história de Krishna, 1000 e poucos antes de Cristo, chama-se, traduz-se como Canção do Bem-aventurado. Vamos lá. Tudo o que vive, vive para sempre. Somente o invólucro que é perecível desaparece. O espírito não tem fim, é eterno e imortal. Krishna. Lembra um pouco a mensagem da doutrina espírita? Né? Então, esses grandes avatares beberam na essência a mensagem do Cristo, vieram antes do Cristo trazer a sua mensagem, né? E por isso que a gente fala, não, eu sou cristão, então eu não aceito isso, né? Isso aí é ser ortodoxo, né? Porque na verdade a mensagem cristã está aqui também, está nesses avatares. O Cristo está muito acima deles, né? Então todos eles se inspiraram no Cristo, foram viver as informações lá no Cristo, que a turma chama de Cristo planetário e eu costumo chamar de Cristo galáctico, né? Bom, Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então lá, a lei de justiça, mas não é a justiça de Moisés, hein? Por favor, hein, gente? É a lei da justiça divina, né? A lei de amor, né? E a lei da caridade, que é muito abrangente. Bom, e o que é ser cristão? Eu citei o livro de pacífico,
paciente, tolerante, não sei. Nossa, daí poderia estar aí umas 500, né, palavras para definir o que é ser cristão. Mas a palavra principal é a de ser caridoso, né? Porque a caridade envolve todas as outras. Aliás, Paulo fala isso na sua epístola aos Coríntios, né? Ainda que eu pudesse falar a língua dos homens e dos anjos, ou seja, eu tivesse o dom da mediunidade, né? E eu dissesse a esse monte, sai daqui, vai para lá, né? Tal. Ou seja, eu tivesse tanta capacidade, né, para provocar esses fenômenos, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Bom, e uma reflexão para o Natal, encerrando, nós fazemos o que o Cristo nos recomendou? Eu diria que nós tentamos fazer, né? Porque a mensagem de Jesus está ainda muito, muito à frente da nossa época. Nós ainda vivemos, né, a lei mosaica, né? A lei que se você fizer, você pune. Jesus não propunha nenhum tipo de punição, né? Ele falava: se alguém te obrigar a andar 100 metros, vai mais 100. Se alguém te tirar a túnica, tira também o vestido que está embaixo, né? Então nós ainda não estamos preparados para, né? A humanidade não está preparada. Provavelmente as colônias espirituais já vivenciam mais isso aí, mas nós aqui ainda temos que tentar, né? E aí sim, a dimensão da nossa caridade. Qual é a dimensão da nossa caridade? Eu trago a cesta básica, a dimensão da nossa caridade começa quando a gente desperta de manhã, naquilo que a gente pensa, né? Naquilo que a gente trata a natureza, trata os animais, trata as pessoas mais próximas, trata os estranhos, trata aqueles que nos fazem o mal, aqueles que nos tratam o mal. Esse é o mais difícil de todos, né? Então essa é a dimensão da caridade. E por último, é possível amar sem perdoar? O que vocês acham? Complicado, né? Porque se você não perdoa, amar não está aqui. Se amar não está aqui, você não consegue amar plenamente. Porque o amor, dizia o apóstolo Pedro, cobre a multidão dos pecados, né? Pedro foi muito sábio ao falar isso. Então, gente, esse amor que Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei e os profetas. Mateus registrou isso em tempo real, provavelmente, né? Para guardar essas palavras aí. Então, nós temos que nos preocupar mais realmente com o estudo do Evangelho, né? E naturalmente, se vamos estudar primeiro os Atos dos Apóstolos, para depois se preocupar com o aspecto lá atrás, né? Quem se apega muito lá do Velho Testamento são os nossos irmãos evangélicos, né? Porque para eles ainda existe o Deus Jeová, que vai ser Senhor dos Exércitos, né? Que está muito em abundância, né? São as doutrinas do enriquecimento. Nós não sabemos que não é nada disso. A gente sabe que nós estamos transitoriamente pela terra e que a gente veio aqui para aprender a amar, né? E se nós não amarmos, não romperemos esse ciclo das chamadas encarnações, que vão se repetindo até que a gente aprenda a amar. E para amar é preciso perdoar. Os psicólogos hoje falam, né, que perdoar não é esquecer. Que quem esquece quem tem Alzheimer. Eles usam esse termo. Mas se você não esquece, como é que você perdoa? Né? Você tem que esquecer. Então, perdoar é esquecer, e só perdoando você está livre para amar, você se liberta. Porque quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, hoje a gente poderia usar o termo: fora da caridade não há libertação. Ou seja, nós não vamos ter o despertar de consciência enquanto a gente não aprender
a praticar a verdadeira caridade, inclusive para nós mesmos, nos amando também. Porque está aí o mandamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar, nos reconhecer como seres criados, né? Com amor, para poder doar esse amor também. Muita paz a todos e que tenhamos um excelente Natal com muita alegria nos nossos corações.